Muito se tem falado sobre a necessidade de a escola explorar as práticas de linguagem contemporâneas. Na BNCC, essas práticas de linguagem aparecem associadas às práticas da cultura digital e aos novos multiletramentos. Mas, o que significam esses dois termos? Quando mencionamos multiletramentos, estamos falando da necessidade de trabalhar com duas multiplicidades, de linguagens e mídias e de referências culturais. Ou seja, com a diversidade cultural. De maneira simplificada, para desenvolver o trabalho com multiletramentos, o que uma escola precisa incluir no seu currículo? Para contemplar multiplicidade de linguagens, pode incluir gêneros que apresentam uma variedade semiótica ou uma hibridação de linguagens. História em quadrinhos, por exemplo, que envolvem a linguagem verbal e o desenho. Fotoreportagem, que expressa o conteúdo por meio de texto escrito e foto. Vlogs de diferentes tipos, animes, que trabalham animação em desenho, foto e elementos gráficos, e outros tantos gêneros. Mas por hora, vamos ficar com as histórias em quadrinhos. As HQs misturam linguagem visual, possibilitando um trabalho com essas diferentes semioses. Mas para que os multiletramentos possam ser mais amplamente considerados, não basta contemplar somente a multiplicidade semiótica. É preciso considerar também a diversidade cultural. No caso dos quadrinhos, isso significaria trabalhar com HQ a partir de diferentes referências culturais, e não apenas com a referência dada pela cultura de massas ou com as adaptações de clássicos da literatura. É preciso que os alunos possam explorar outras referências de quadrinhos, mangás, romances gráficos, produções alternativas, quadrinhos produzidos pelas culturas juvenis, em fanzines, e assim por diante. E os novos letramentos, outra referência da BNCC, o que seriam? Falar em novos letramentos, professor, pressupõe a necessidade de trabalhar com as novas maneiras de se produzir e distribuir significados. O foco, então, está em dois tipos de novidades. Novo ethos, isso é, uma nova mentalidade, e os novos meios ou técnicas de se produzir e distribuir significados a partir dessas novas mentalidades. Vamos ver o que isso significa na prática. Até pouco tempo atrás, por exemplo, o valor de alguma coisa era definido em função da sua raridade, ou seja, o quadro de um pintor tinha um valor enorme porque ele era único e original. A nova mentalidade considera que o valor é definido pela dispersão. Isso é, quanto mais um produto puder ser reproduzido, distribuído, conhecido e usado em diversas esferas, mais valor ele terá. Outra característica da nova mentalidade é o foco crescente em coletivos, comunidade de produção, competência e inteligência. Ao mesmo tempo, emergem relações sociais do espaço da mídia digital. E os textos estão em constante mudança para abranger todas essas inovações. Assim, professor, pegando o exemplo ainda dos quadrinhos, como poderíamos trabalhar com eles levando em conta os novos letramentos? Uma forma seria sugerir a leitura e produção colaborativa de uma revista eletrônica, um e-zine, com quadrinhos multimodais. Eles poderiam, por exemplo, ser editados com som. Pense nisso, professor. Há várias outras possibilidades para contemplar os novos e multiletramentos a partir de produções e gêneros sugeridos pela BNCC.